capítulo 3, a partir do verso 2 em diante, o verso 1 começa falando do aparecimento de João Batista no deserto, e ele começa pregando a palavra de Deus, e começa dizendo, a partir do verso 2, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Que somente o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Eu agora, Senhor, na autoridade do Teu santo nome, ordena toda distração, dispersão, tudo aquilo que tenta roubar a palavra no coração do meu irmão, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus e que possamos, Pai, ouvir essa palavra e compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Queridos, aqui nós estamos diante da preparação para o início do ministério do Senhor Jesus. Deus, preparou todas as coisas para que o Senhor Jesus iniciasse o seu ministério agora com o propósito de estabelecer o reino dos céus. Mas para isso era necessário, estava escrito no livro dos profetas, principalmente ali no livro do profeta Isaías, que é mencionado no texto, que surgiria uma voz que clama no deserto, uma voz que prepararia os corações para a mensagem do Cristo, uma voz que prepararia a vida das pessoas para a mensagem que seria ministrada por Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que aconteceu, por exemplo, no culto hoje, os louvores, a palavra, as ofertas, tudo isso também serve para preparar o seu coração para a mensagem de Deus, para a mensagem que o Senhor quer falar com você. Às vezes nós chegamos no culto pesados, às vezes nós chegamos nesse lugar com outros problemas, pensamentos distantes daquilo que o Senhor quer falar conosco, e são nesses momentos de oração, de arrependimento, nos momentos de louvor, que nós entramos na mesma sintonia de Deus. Eu creio que você está aqui, e se você está ouvindo essa palavra nesse momento, é porque você está interessado em ouvir o que Deus quer falar com você. É porque você está interessado em escutar a palavra de Deus para a sua vida, a palavra que pode transformar o seu coração, pode transformar o seu futuro. E essa palavra começa falando a respeito de João Batista, que era primo de Jesus, e como ele começou a pregar no deserto. E naquele tempo, queridos, existiam muitas seitas, muitos grupos em Israel, muitos grupos que esperavam o Messias, muitos grupos que aguardavam a chegada
do grande rei que viria governar o seu povo com justiça, o povo de Deus, com justiça e equidade. E esse povo, cada um tinha uma expectativa a respeito de como seria esse Messias, como seria esse rei, como seria esse reino de Deus que estava por vir. Muitos tinham uma expectativa a respeito de quem seria Jesus, ou de quem seria o Messias que viria. Eu não sei o que você pensa a respeito do que é Jesus, ou de quem é Jesus para você. Eu não sei qual foi a sua expectativa quando você conheceu Jesus. Não sei qual é a sua expectativa ao entrar nesse culto hoje, o que você espera de Jesus. Mas uma coisa eu sei, queridos, que nós devemos ter a expectativa de Deus, ou a nossa expectativa deve estar alinhada àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque às vezes muitas pessoas se decepcionam com Jesus, porque elas esperam que Jesus faça uma coisa que Jesus não veio fazer. Elas aguardam que o Messias faça algo por elas que ele não veio realizar. Às vezes tem pessoas que se decepcionam porque acham que Jesus tem a obrigação de curar. Tem pessoas que se decepcionam com Jesus porque acham que ele tem a obrigação de libertar uma pessoa que ela ama. Às vezes nós nos decepcionamos com Jesus porque achamos que ele tem a obrigação de mudar a nossa vida financeira. Ô Senhor! E às vezes a nossa expectativa a respeito de Jesus, na grande maioria das vezes, está errada. Então o Senhor nos conduz, nos mostra o que Ele deseja de nós, o que Ele quer fazer com a nossa vida, qual é o propósito dEle, qual é a direção que Ele tem para nós. E se você está aqui, eu tenho certeza que você deseja ouvir qual é a direção de Deus para você. Quais são os planos de Deus para você? A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Oh Senhor, a Bíblia fala tanta coisa, queridos, a respeito daquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Tanta coisa relativa ao que Deus quer fazer na nossa vida, que podemos aprender com o Senhor. Que podemos aprender com a palavra de Deus. E naquele tempo não era diferente. Muitos grupos existiam, e eu queria antes começar falando um pouco desses grupos que esperavam o Messias, que aguardavam o Messias. Eu quero falar basicamente dos quatro principais grupos ou seitas de Israel que esperavam um comportamento, um reino de Deus diferente. O primeiro deles é o grupo dos zelotes, já falei aqui em outras mensagens, que era o grupo daqueles que aguardavam ou que desejavam uma revolução armada. Precisamos entender um pouco a respeito da situação sociopolítica que Israel estava vivendo quando Jesus chegou. Israel estava há anos, centenas de anos, esperando a revelação de Deus, a revelação do Messias. E nesse intervalo, um povo que buscava a Deus, um povo que queria ser fiel ao Senhor, um povo que já tinha voltado do exílio, estava ocupando a sua terra, um segundo templo já havia sido construído. E nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel adorava no templo. O templo era o lugar da adoração. Jerusalém era o lugar em que se acreditava que deveria se ir para orar e buscar ao Senhor. Mas devido a diversas dominações ímpias, surge a revolta chamada Revolta dos Macabeus. E depois dessa revolta, Israel se emancipa, começa a se formar um reino e se difunde principalmente as sinagogas e se dispersa o conhecimento da palavra, os grupos começam a surgir, cada um cria de uma forma diferente e esses grupos
cada um aguardava o Messias à sua maneira. E um desses grupos era o grupo dos Zelotes, que quando o imperador Pompeu invade, né, Israel, agora Roma assume o poder, assume o governo, e os Zelotes são os primeiros a dizerem: nós precisamos lutar contra esse povo e vamos vencer, é na bala, como se dizia hoje, né? E dentre os Zelotes, né, havia os sicários que levavam um punhal dentro da roupa, que qualquer coisa eles arrancavam o punhal e enfiavam na barriga. É muito nordestino isso, né? Puxava a peixeira, né? E estava pronto para a luta, estava pronto para a batalha. E o Senhor Jesus, ele chama no seu grupo de 12 discípulos um Simão que era zelote. A própria palavra de Deus fala a respeito disso. E eles queriam uma revolta, uma revolução para que o povo de Deus fosse livre. Acreditavam que o Messias seria aquele que iria proporcionar essa revolução, ia proporcionar essa revolta. O segundo grupo era o grupo dos saduceus. Os saduceus, nós vamos ver eles serem citados, por exemplo, em Atos, no capítulo 23, no verso 8, quando a palavra de Deus diz que eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Mas a realidade é que os saduceus eram o grupo mais elitizado. E ao contrário dos fariseus, a principal diferença é que os fariseus, eles acreditavam na tradição oral e os saduceus acreditavam na revelação escrita da palavra de Deus. Os saduceus, irmãos, é como aqueles irmãos que eles acreditam até que existe Espírito Santo, porque está na palavra de Deus, mas eles não acreditam na experiência do Espírito Santo. É aqueles que acreditam na letra, mas não acreditam na prática. É aqueles que estão ligados ou ficcionados naquilo que está escrito, mas não estão preocupados com coisas sobrenaturais, não estão ligados àquilo que Deus pode revelar, àquilo que Deus pode falar, não estão muito preocupados com as profecias que acontecem agora, mas com aquilo que já está revelado na própria palavra de Deus. Então os saduceus, eles eram a elite, os principais sacerdotes eram desse grupo dos saduceus, os principais, né, faziam parte dessa elite e que estavam alinhados e faziam concessões a Roma, estavam dispostos a participar do poder, da política. Eles tinham influência, eles tinham poder, eles eram a favor da lei escrita e não da lei oral. E os fariseus eram o contrário, eles eram a favor da lei oral, que era transmitida de pai para filho, acreditavam, né, em toda aquilo que era transmitido por meio dos escritos dos principais sacerdotes. Então a palavra do sacerdote era muito importante, a palavra daqueles homens que passavam de geração a geração a sua cultura, uma separação cultural, religiosa. Eles acreditavam nisso, nessa separação, que eles não deveriam se misturar com aqueles ímpios, com aqueles homens que estavam ali, deveriam ser separados por Deus e para Deus. Mas sabemos também que os fariseus acrescentaram muito das suas próprias vontades, das suas culturas, acrescentaram a lei do Senhor e também erraram. E tem um outro grupo, que é o quarto grupo, que é o chamado essênios. Os essênios viviam em separação total. E acredita-se, né, até hoje, que João Batista talvez fizesse parte do grupo dos essênios. Os essênios, irmãos, viviam tão separados do povo, viviam tão separados das pessoas, que somente em 1947, entre 1947 e 1948, já depois da Segunda Guerra Mundial, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Se você com certeza já ouviu falar. E esses manuscritos, eles ficavam no alto de uma caverna. Um garoto, certa vez, perdeu as suas cabras e começou a procurar nas cavernas, e ele jogou uma pedra dentro de uma caverna, imaginando que quando jogasse a pedra, se as cabras estivessem lá, ia ouvir algum barulho. E quando ele jogou a pedra, ele ouviu um barulho de vasos se quebrando. E eles pensaram, né, o garoto, né, do deserto, um beduíno, pensou que ali tinha um grande tesouro.
E quando foram ver, eram vasos grandes e ali estavam rolos de manuscritos preservados, rolo inteiro de Gênesis, de Abacuque, dos Salmos. E muitos se confirmaram, e até hoje, né, é um grande achado arqueológico que foi preservado pelos essênios, porque eles viviam nas cavernas, eles viviam nas montanhas, viviam afastados e criam na lei, nessa lei cerimonial e preservavam isso. E uma das atitudes, né, e um dos costumes dos essênios era todos os dias, irmãos, mergulhar nas águas. Entrava-se, eles acreditavam nos banhos de purificação, então ele entrava impuro e saía puro do outro lado. Mas a diferença é que os essênios acreditavam que para que eles pudessem se manter puros, ou porque eles eram puros diante de Deus, eles estavam se banhando todos os dias e saindo. Mas agora, João Batista vem com uma proposta diferente, porque ele diz, olha, vocês estão em pecado, todos nós, estamos vivendo em pecado e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Mas, todos esses grupos, essas crenças, são completamente diferentes da proposta do Senhor Jesus. Em outras palavras, muitos tinham os seus caminhos, mas o caminho de Deus é diferente do nosso caminho. A proposta de Jesus, a proposta de reino dos céus de Jesus, não estava de acordo com nenhuma dessas visões. A proposta do reino dos céus de Jesus era que aquele que está por cima se humilhasse. A proposta do reino dos céus de Jesus é, apesar de eu ser o rei dos reis, eu venho até João me batizar. Eu vou até a presença de João para ser também batizado nas águas, porque o reino dos céus é isso daí, meu irmão. Não é de quem tem mais, mas é de quem mais se humilha. Não é de quem conhece mais, mas é de quem está disposto, apesar do seu conhecimento, a se rebaixar, a conversar com o povo, a estar com o povo. Quando Jesus se aproximou de João Batista diz, olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não sou digno. Tu és o rei. Tu és o Senhor. Tu és, né, aquele que todos nós aguardamos. E, irmãos, às vezes, o nosso comportamento como líderes espirituais, o nosso comportamento como homens e mulheres de Deus tem sido diferente do comportamento de Jesus. Às vezes nós queremos ser aplaudidos, às vezes nós queremos ser reverenciados. Irmãos, quantas vezes nós queremos que as pessoas nos dê tapinhas nas costas, dizendo quão boa foi a nossa mensagem, como nós tocamos bem nessa noite, quão maravilhosa foi a sua apresentação. Nós queremos trazer o referencial do mundo para nós, queridos. Mas o que o Senhor nos ensina é o caminho da humildade. Aquele que ministrava o batismo diz, eu não sou digno de batizar. Senhor. E é curioso porque João Batista batizava para o arrependimento, com o objetivo de que aqueles homens se arrependessem, porque ele dizia, nenhum desses caminhos é o caminho certo. Nenhuma dessas crenças, ideologias, pensamentos, ideias, nada disso está correto diante de Deus. Se arrependam. Se voltem para Deus. E os saduceus, os fariseus principalmente, os que criam na tradição escrita, outros os que criam na tradição oral diziam, eu já tenho Deus, eu já sirvo a Deus, eu já tenho intimidade e comunhão com Deus, eu não preciso se arrepender. E todas as vezes que nós falamos, não precisamos nos arrepender, a mensagem de João Batista é para nós.
E a mensagem de João Batista para aquele que não quer se arrepender, ele chama de raça de víboras. Porque ele diz, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Quem nos ensinou a fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque, queridos, se nós não nos arrependermos, nós colheremos a ira de Deus. Mas se nós nos voltarmos ao Senhor, nós colheremos a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, que está disponível para nós. E ele diz, o machado está posto à raiz das árvores. E fala algo poderoso para nós. Produzam, pois, fruto digno de arrependimento. Em outras palavras, João Batista está dizendo, o tempo está chegando. Se nós olharmos hoje, essas seitas, esses grupos se ramificaram, se tornaram outros, se tornaram outros grupos que modificaram as suas crenças, mas nenhum deles existe mais. E o Senhor está dizendo, olha, o machado está aí para cortar. Se não tiver fruto na árvore, de nada adianta seguir religião, de nada adianta talvez fazer um jejum, de nada adianta dizer que é santo, de nada adianta descer as águas e subir, se não houver fruto de arrependimento. E fruto, irmão, fala de algo concreto, fruto fala de algo físico, fruto fala de algo que a gente sente o cheiro, fruto fala de algo que a gente sente sabor, fruto fala de algo que é bonito aos nossos olhos, fruto fala de uma coisa que nós podemos vender, que nós podemos ir na feira e comprar, fruto fala de uma coisa que faz diferença na vida de alguém. O Senhor está falando, nós devemos produzir fruto de arrependimento. Devemos produzir alguma coisa para Deus. Aleluia. Não se arrepende aquele que simplesmente chora diante de Deus. Não se arrepende aquele que simplesmente fica se estribuchando, tremendo o queixo, né? O rosto pode ficar cheio de lágrimas, mas não se arrepende. Aleluia. O Pedrão se arrependeu, irmãos. Ele negou Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Mas eu tenho para mim, irmãos, que Pedro realmente se arrependeu quando ele conversou com Jesus. Quando ele foi confrontado com o seu pecado. Quando Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro talvez tivesse pensado, mas Jesus está duvidando do meu amor. Por que será que Jesus está duvidando do meu amor por Ele? Mas é claro, Senhor, é óbvio que eu te amo. Quantas vezes a gente fala que ama Jesus no piloto automático? Quantas vezes a gente diz, Senhor Jesus, eu te amo demais, Jesus, a gente canta, a gente louva a Deus, Jesus, eu te... Tinha uma música assim, né? Te amo. Repetia 10.000 vezes, Jesus, eu te amo. Parecia até um disco rachado. A gente ficava repetindo, Jesus, eu te amo. E a gente fala que ama. Mas será que se você falar para a sua esposa que você ama ela demais, mas tudo que ela faz, você faz ao contrário, será que ela vai continuar te amando, irmão? Será? Lá em casa às vezes dá umas crises lá, né? Aqui não, né? Na casa de vocês não tem isso. Mas lá em casa às vezes é minha responsabilidade, cai a minha vez, né? Minha etapa de ministrar no templo da lavação de louça. Aí quando cai a minha sorte de lavar louça, irmãos, eu às vezes dou uma adiada nesse ministério. Eu falo, irmã, mais tarde eu lavo. Mais tarde, deixa essa empreitada comigo, que mais tarde, aí quando chega mais tarde, dá aquele sono, dá vontade de dormir, chega no outro dia, a tarefa não foi completada, irmão, o tempo fecha. E às vezes nós tratamos Deus assim, queridos. Nós falamos, Senhor, nós com certeza vamos te servir, com certeza nós vamos ler a tua palavra, vamos te buscar, vamos orar. Mas a gente faz tudo o contrário daquilo que Deus nos pede. Mas o curioso é que Deus continua nos amando.
Mas nós falamos, Senhor, eu te amo, Deus. Eu te amo tanto, Jesus. Mas a gente não está disposto a fazer nada para que possamos gerar frutos. E tudo começa, queridos, com a sinceridade do nosso coração. Porque não adianta nós fazermos orações que não são sinceras diante de Deus. De que adianta a gente fazer orações repetidas? De que adianta nós fazermos orações que já estão escritas num papel por outra pessoa? De que adianta nós fazermos orações que simplesmente são repetições, se nós não nos arrependemos verdadeiramente com o nosso coração? Que fruto vamos estar gerando, irmãos, se estamos nos arrependendo somente com os lábios? Se estamos nos arrependendo somente da boca para fora e falando, Senhor, tudo bem, Senhor, eu vou mudar. Mas às vezes nós não conseguimos mudar. E é por isso que nós precisamos descer essas águas. É por isso que essas águas também são para nós. Eu sei que você é um crente batizado. Eu sei que você já passou pelas águas, você já se arrependeu. Eu sei que Deus já falou com você, mudou sua vida, transformou sua casa, a sua família. Mas o Senhor está falando que existe um outro batismo aqui. Porque João Batista ele vem dizer, olha, eu batizo por arrependimento. Mas vai vir um depois de mim, que ele vai batizar com fogo. Vai vir um depois de mim, que tem mais poder, mais autoridade, que tem mais unção do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo de Deus. Aleluia. E às vezes nós nos focamos, nos prendemos, naquilo que Deus já fez na nossa vida, naquilo que nós acreditamos na letra, ou naquilo que passaram para nós, com relação à fé, com relação à palavra de Deus. Nos prendemos às mudanças que queremos realizar por meio do Evangelho. E hoje o que tem mais aí é crente ativista, gospel, em que o Evangelho se tornou um instrumento de ação política. Oh, Senhor, às vezes nós queremos viver isolados, orando ao monte, na vigília, passar 7 dias no monte, mas não nos arrependemos verdadeiramente de coração. Não apresentamos fruto digno de arrependimento. Meu irmão, sabe por que você está aqui hoje? Porque lá atrás, em algum momento, você ouviu a voz de Deus. E alguma coisa você mudou na sua vida. Alguma coisa Deus fez no teu coração que te fez mudar. Aquela pessoa que falava à torta direito, cada 10 palavras, 20 era palavrão. Aquela pessoa, que era, só acreditava em mandinga, só acreditava, em superstições. Aquela pessoa de repente mudou o coração. Aquela pessoa que talvez se furassem à frente dela na fila, rapaz, era se arrepender para o resto da vida. Aquele que andava com a peixeira debaixo do braço. Talvez hoje você não é a mesma pessoa. Graças a Deus por isso, né, irmão? Que eu posso ver a sua versão melhorada aqui hoje. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Se melhorado você é assim, imagino como não era antes. Que bom que estamos aqui. Mas o Senhor quer de nós, que amados, que nos arrependamos todos os dias. Porque todos os dias Ele tem água viva para nos dar. Todos os dias Ele tem mudanças grandes que Ele quer fazer na nossa vida. Todos os dias Ele quer te dar um alimento, todos os dias Ele quer fazer maravilhas na sua vida, na sua família. Mas o que nos impede é que muitas vezes nós guardamos mágoa no coração. Em muitos momentos nós estamos preocupados com as ofensas que lançaram contra nós. Ah, Senhor! E isso nos impede de crescer, isso nos impede de prosseguir, isso nos impede de dar frutos.
e acabamos nos tornando árvore velha. Já viu árvore velha? Gosto das árvores que tem aqui fora. Não sei por que planta essas árvores aí, Jesus. Alguém me explica. Só porque não pode plantar árvore que dá fruto. Árvore tem folha, tu vê que é árvore velha, mas não gera fruto. Talvez gere até sombra. Talvez, tenha alguma serventia, até bonita, mas não alimenta ninguém. O templo é bonito, o corpo é bonito, a roupa é bonita, é de marca, mas o conteúdo não tem nada. O lugar é até agradável, dá até vontade de chorar, mas quando você sai, não tem alimento para a sua alma, não transformou a sua vida, não mudou o seu caráter. Oh, queridos, por isso que nós estamos diante do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, porque ela é a única que pode mudar a nossa vida, ela é a única que pode mudar a nossa sorte. É a Palavra de Deus que tem o alimento necessário para que a árvore cresça. É a Palavra de Deus que vai nos mostrar o que precisamos fazer de concreto para a nossa vida mudar e possamos gerar verdadeiramente frutos, filhos espirituais. Porque o objetivo do fruto é esse, meu irmão. O objetivo do fruto é gerar crescimento. Porque se não gera fruto, não tem semente. Se não tem semente, não pode ser plantado. Se não pode ser plantado em outro lugar, não pode gerar vida. E essa é a estratégia que Satanás tem usado na vida da igreja, na vida dos crentes. Tem usado na nossa vida, irmãos. Tem tentado acabar com os frutos. Porque se não tiver fruto, não tem multiplicação. E se não tem multiplicação, não tem reino de Deus. Se não tem arrependimento, não tem crescimento do reino. Nem na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa igreja. E é por isso que o Senhor quer fazer com que tenhamos cada vez mais frutos da parte de Deus. Para que não sejamos chamados de raça de víboras. Para que não sejamos chamados de religiosos, mas sejamos chamados verdadeiramente de filhos de Deus. Porque é assim que o Pai te vê. É assim que o Pai olha para você. Para você, para Ele, você é amado, você é querido, você faz parte de um grande projeto de Deus. Porque Cristo, aqui, o Filho de Deus, entre nós, já é o grande milagre de Deus para a nossa vida. Talvez você tenha entrado aqui esperando um grande milagre de Deus. Eu vou falar para você que Deus já fez um grande milagre na sua vida. E o maior milagre que Deus fez na nossa vida já foi o seu Filho ter vindo na terra, ter pisado entre nós, ter nos ensinado como é gerar frutos, como é dar frutos para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu quero orar por você, meu irmão. Quero orar por você que está aqui hoje. Você que diz assim, eu sei que você está dando frutos, mas você diz assim, eu sei também que eu posso dar mais frutos. Eu sei que eu posso dar fruto digno de arrependimento. João Batista vivia uma vida ascética. Vivia uma vida distante da sociedade, no geral. A Bíblia diz que ele usava pele de gafanhoto, comia mel silvestre e gafanhoto e pele de camelo. Pele de gafanhoto é difícil, né? E distante de tudo, nasceu com um propósito. O propósito que se cumpriu na vida dele quando ele se encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe?
A gente pode comprar casa, a gente pode comprar bens, a gente pode ser curado. Tudo isso Deus pode fazer por nós. Tudo isso a medicina pode fazer por você também. O mundo dos negócios pode proporcionar dinheiro, mesmo você sem crer em Deus. Se você for bom, se você for esperto, inteligente, você pode adquirir muita coisa, sem Deus. Mas salvação e vida eterna só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar isso. Só Deus pode mudar o seu futuro, o seu amanhã. E isso começa com arrependimento. Isso começa com mudança. Antes de orar por nós aqui, irmãos, queria saber se entre nós, alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer receber uma oração, vai entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Alguém entre nós, queria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero orar por você, quero te abençoar. Alguém aqui que quer receber essa oração, em nome de Jesus, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe sua vida. Mais alguém, irmãos, quer receber essa oração? Não tenha vergonha, Deus abençoe meu irmão. Há mais alguém aqui que quer receber essa oração? Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os meus irmãos a virem aqui à frente. Os irmãos que levantaram a mão. Que a igreja fique de pé. Se você de repente não levantou a mão, mas quer vir aqui receber uma oração também, pode vir, pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Senhor. Ricabiando-se. Aleluia, Jesus. Teu nome é santo, Senhor. Oh, Deus. Eu quero orar pela vida desses irmãos que estão aqui, Senhor. Eu quero em primeiro lugar te pedir, Pai, que o Senhor faça o maior milagre da vida do ser humano, Pai. Que aqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador ainda, mas estão aqui na frente com esse propósito, recebam a vida eterna, Senhor. Recebam a salvação. Recebam, Senhor, a cura, Pai, verdadeira para os males das suas almas, Pai. Que é a libertação que só o Senhor pode dar. Que eles estejam aqui com o coração arrependido, quebrantado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre eles, Pai, para que o Senhor cure, Pai. Cure o coração, cure a mente, Pai. Cura, Senhor, liberta, Pai, de todo mal. O Espírito Santo de Deus se move na vida deles. Ah, Senhor, faz algo novo, Pai. Oh, Senhor, a partir dessa noite, que eles vejam algo concreto, Deus, daquilo que o Senhor está realizando. Aleluia. Levante as suas mãos, meu irmão. Eu queria que você colocasse uma das suas mãos no seu coração. Senhor, eu oro pela igreja que está aqui. Oro pela vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. Te pedimos, Pai, renova com Teu Espírito, Pai, sonhos e projetos que estão parados. Oh, Senhor, ah, Senhor Deus, Pai querido, os planos, Pai, que antes eram abundantes, que antes eram claros, Pai, mas que hoje estão engavetados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ver, Pai, que ela possa ver o fruto, Pai, que é se arrepender diante de Ti. Oh, Pai, que a Tua igreja e Teu povo, os Teus filhos, Pai, possam ser batizados com o Espírito e com fogo. Oh, Senhor, possam receber o renovo que só o Senhor pode dar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, visita os Teus filhos, visita os líderes, os ministros, ah, Deus, aqueles que louvam o Teu nome, aqueles que ficam à porta, ah, Senhor, aqueles que trabalham na Tua casa, aqueles que entraram aqui hoje por acaso, aqueles que foram convidados, visita o Espírito Santo de Deus.
com o fogo dos céus, o fogo que transforma a nossa vida, Pai. Aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor, louve ao Senhor.